Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós vamos examinar hoje mais uma mensagem ditada pelos Espíritos que Kardec colocou como instrução dos Espíritos. O tema é a fé e a caridade. É uma mensagem escrita por um espírito que assinou com o nome Espírito Protetor. Essa mensagem foi psicografada na cidade de Cracóvia no ano de 1861. Antes de dar início à leitura e alguns comentários desta pequena mensagem, é preciso lembrar que no vídeo anterior, dentro do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós falamos sobre o egoísmo e, naturalmente, sobre a caridade para contrapor-se ao egoísmo. E agora, nesta mensagem, o Allan Kardec ele introduz a fé dentro desse contexto de amar o próximo como a si mesmo e a relaciona com a caridade. É preciso que tenhamos em mente que todas estas orientações a respeito do egoísmo, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, prática da caridade, essas relações entre egoísmo e caridade, entre a fé e a caridade, etc., elas nos são dadas no Evangelho com a finalidade de nos proporcionar o progresso espiritual, progresso moral. Há duas vertentes do progresso humano. É a inteligência, ou sabedoria, e o sentimento através da prática da caridade. De modo que, para obtermos o progresso moral, é o desenvolvimento do sentimento, conforme nós já colocamos em outro vídeo. Então, dentro deste contexto de progresso moral, é que se insere, nunca é demais lembrar, esta mensagem, a fé e a caridade. Qual a relação entre fé e caridade no contexto de amar o próximo como a si mesmo? O Espírito Protetor, ele inicia sua mensagem da seguinte maneira: Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então veja que o Espírito ele inclui para a prática da caridade a fé, com o objetivo de nos tornar felizes. A felicidade, bom lembrar, é o resultado do progresso moral que nos leva a nos aproximar de Deus, que Deus é amor. Então, a fé, diz aqui o Espírito Protetor, que a caridade sem a fé não é o bastante para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então veja a associação que ele faz entre caridade e fé. Ele prossegue: pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé.
Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. É muito interessante que ele coloque as questões da fé associada à caridade, porque diz assim, que a caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Muito bem, mas por que isso? Por que esta busca da prática da caridade austera, como ele diz aqui, que só com abnegação se pratica e somente a fé pode inspirar isso aqui? Por que eu devo buscar a prática desta caridade austera, que só com abnegação, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico? Porque esta relação entre a prática da caridade e o sacrifício pessoal, a abnegação. Essa questão me chamou muito a atenção, e aí penso que ele está se referindo à busca da felicidade. Ele falou lá em cima, somente a fé para os tornar felizes. Então, colocamos como referência a busca da felicidade. E nós ressaltamos aqui que a felicidade está em nos aproximarmos de Deus. E para nos aproximar de Deus, é vencer em nós os arrastamentos egoísticos, como nós vimos no vídeo anterior. Então, o que interessa quando pratico a caridade, se eu faço aquele ato de caridade sem nenhum esforço, não é? Ajo de uma maneira como nada me acrescenta, não tem esforço nenhum, não há qualquer necessidade de sacrifício de qualquer natureza, eu consigo evoluir moralmente? Certamente que há uma evolução na medida em que nós consolidamos uma maneira de nos relacionar com as necessidades. Há uma consolidação de algo já conquistado. Mas para avançarmos em nossas conquistas espirituais, ampliarmos o alcance da nossa percepção de Deus, é preciso vencer as dificuldades que nascem, dificuldades em praticar caridades com sacrifício, ela nasce da superação do egoísmo. O sacrifício que se faz corresponde ao vencer de egoísmos que nos caracteriza. Então, são vitórias sobre impedimentos nossos. Então, aquela prática da caridade austera, que nos leva a vencer barreiras internas que buscam nos impedir de ver dificuldades. Eu não vou fazer isso porque está chovendo, porque isso, porque aquilo. Esta acomodação, ela nasce do egoísmo. Se eu fizer um esforço extra, vencendo obstáculos que tendem a me impedir da prática de alguma caridade,
eu estou superando egoísmos e assim avançando no meu progresso moral. Isso me lembra uma ocasião em que eu estive em Uberaba, numa atividade espírita que nós fomos realizar lá no Hospital do Pênfigo. Nós fomos à noite no Centro Espírita da Prece, onde o Chico ali realizava regularmente as suas reuniões. Mas o Chico, ele estava muito doente, ele estava com uma dificuldade física imensa. E nós tivemos a notícia que ele não poderia ir para a reunião daquela noite. Nós ficamos muito tristes, porque gostaríamos de ver o Chico, observar ali o seu trabalho, compartilhar ali daqueles momentos. Aí fizemos oração, pedimos a Jesus que o abençoasse, que o confortasse na sua enfermidade. Mais tarde nós tivemos a notícia que ele mudou de ideia, que ele então iria aquela noite. E nós fomos com muita alegria para participar daquele encontro. E ele foi, de fato. Mas ele estava com tal dificuldade física. Eu estava na janela de frente ali para o corredor lateral, por onde ele entrava no Centro Espírita da Prece. Ele desceu do carro do filho dele, o Eurípides, e 2 pessoas precisaram levar o Chico, praticamente uma de cada lado, levando o Chico praticamente arrastado para dentro do centro. Eles o colocaram na cadeira e ali ele então desenvolveu o trabalho dele por cerca de 2 horas, estava muito mal realmente. E depois, da mesma forma, ele é levado de retorno ao carro, 2 pessoas ajudando, uma de cada lado, praticamente levando ele arrastado para o carro para ele voltar à casa dele. Fisicamente, muito mal. Foi uma grande alegria, nós agradecemos a Jesus para que o abençoasse. Mas fica a respeito desse tema, o que o Chico fez? Ele venceu ali, como em muitas outras situações da vida dele, obstáculos enormes para praticar a caridade, para ir lá receber mensagens e confortar pessoas, não é? Fazer oração, esse conjunto de atividades muito ricas em caridade que partia do Chico. Ele superou impedimentos com grande dificuldade. Aí está realmente o que diz aqui o Espírito Protetor. Essa caridade austera que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Olha que coisa extraordinária, que lição nos deixou Chico naquela feliz oportunidade em que ali estive, pude vê-lo na tarefa que ele sempre executava, e ainda com essa lição extraordinária do sacrifício dele para ir lá fazer a sua tarefa, em nome de Jesus. Então, esta ideia da fé, não é? O Espírito Protetor, ele prossegue mais análises, falando da oportunidade da reencarnação, muito preciosa, que nós precisamos aproveitar, porque estando encarnados, a oportunidade de progresso é muito boa, né? Precisamos aproveitar a encarnação, né? E assim por diante. Ele fala aqui no final, encerrando o 3º parágrafo, são 3 parágrafos a mensagem, ele fala assim: tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo desde que,
ele a procura não nos gozos materiais, sim no bem. E ele encerra falando: triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Eu vou sustentar a fé. Então veja a importância da fé. Foi a fé que fez o Chico sair da casa dele, colocar a roupa e sair naquela... Estava uma situação difícil fisicamente. Foi a fé que o levou até o centro aquela noite. E em tantas outras ocasiões nós conhecemos a história do Chico, abundante na prática da caridade com a fé. Sobre a fé, o que vem a ser isto? Não vamos discorrer sobre isso, porque é um tema que, para mim, é muito complexo, mas eu encontrei aqui no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, em que ele fala uma espécie de definição sobre a fé. Diz assim, aqui no capítulo 6 desse livro, Fé é o nome do capítulo. Numa certa altura do texto ele fala assim: fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. E ele prossegue e encerra o capítulo sobre a fé falando assim: procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltada para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé. Generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Olha a importância da fé, não é? Esta certeza inabalável e instintiva, isto é próprio da criatura, instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. A fé, nós conseguiremos mover montanhas, como disse Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, muda-se daqui para ali, e ela assim o faria. É uma força mental extraordinária. Se nós convergirmos para um ponto intensamente o nosso pensamento, a nossa vontade, isto caracterizar a nossa fé, então modificaremos as coisas. E para a prática da caridade, como diz aqui o Espírito Protetor, a caridade austera, aquela que nos leva a superar o obstáculo para fazer o bem, esta, com a fé, nós o conseguiremos. Então veja como dentro do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, onde ele, no vídeo anterior, falamos sobre o egoísmo e a caridade, acrescentamos agora a prática da caridade para vencer o egoísmo, a fé. Fica para a meditação nossa, para a nossa reflexão, um campo de estudo muito grande se abre para nós dentro desse contexto. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda nas instruções dos Espíritos, neste capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, falando sobre a caridade para com os criminosos. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça a nossa fé.